Olá, como vai? Tudo bem? Nós já nos conhecemos, eu sou Lincoln Firosman, respondo pelas operações da Latef, consultoria e treinamento de luxo para a região da América Latina e também para todo o Caribe. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito interessante quando nós pensamos no relacionamento interpessoal e nas relações que envolvem o ambiente corporativo, que é julgar menos e perdoar mais. Certamente em algum momento da sua carreira você já teve que lidar com situações em que você se viu julgando os seus colegas, o seu gestor, a atitude da sua empresa e muitas vezes desculpando, perdoando menos os seus colegas, o seu gestor ou mesmo a sua empresa. Como é que você tem lidado com esses dois pontos tão importantes na gestão da sua emoção profissional? Bom, se você quer saber então como é que esse assunto vai ser discorrido no nosso vídeo hoje no Carreira em Alta, se liga porque é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje aqui no canal. Eu sempre gosto de começar agradecendo a todos que se inscreveram no canal, que deixaram o seu like, que sempre curtem, compartilham, comentam. E muitas pessoas me perguntam o seguinte: ô Lincoln, o seu cenário sempre é o mesmo, mas tem uma coisa que chama atenção. Do teu lado tem uma imagem com um grupo de pessoas e a palavra pessoas bem grande, né? Que é o que chama a atenção de muitas pessoas que às vezes comentam aí nos vídeos. Para quem não sabe, esse é o site da Latef, Consultoria e Treinamento de Luxo, que é a consultoria que a qual há 10 anos eu piloto as operações na América Latina toda e também no Caribe. Então a gente sempre gosta de deixar como uma imagem que nos remeta à gestão do capital humano. Então tá aí sanado a dúvida de algumas pessoas que me perguntam por que eu deixo sempre essa imagem aqui como uma parte que compõe a estrutura do ambiente dos vídeos do Carreira em Alta. Muito bem. Julgar não traz nada de positivo, a gente já sabe disso, a não ser magoar outra pessoa e às vezes instigar opiniões que são cada vez mais dolorosas, mas principalmente danosas para o relacionamento interpessoal. A gente sabe que o pré-julgamento ele se tornou um comportamento muito recorrente nas relações no ambiente corporativo, porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo e dizer o que está errado do que tentar encontrar formas de resolver aquele problema ou melhorar aquela situação. Eu não estou dizendo que você não deva se chatear com um colega de trabalho, com o teu gestor, com a forma como a tua empresa faz a gestão da marca dela, mas para te dizer que é comum as pessoas errarem. Nós todos aqui erramos, eu, você, as empresas, os profissionais que estão nessas empresas, mas a grande diferença é a maneira como nós lidamos com a gestão desse erro e o peso que nós damos para essa relação que muitas vezes acaba ganhando forças desproporcionais. Porque, como eu disse, nós já estamos vivendo numa sociedade em que nós julgamos, rotulamos as pessoas por qualquer coisa que a posicione em um dos lados. Direito ou esquerdo, alto ou baixo, certo ou errado, não importa. Essa polaridade, muitas vezes, acaba nos colocando numa condição em que a gente julga a companhia, julga o gestor, julga o colega e dá uma sentença dura, sem às vezes observar que aquela sentença, aquele tribunal que nós o estamos condenando, é o mesmo pelo qual um dia nós também seremos julgados. Também não estou dizendo aqui que eu não sou uma pessoa que precise melhorar sempre, porque, claro, todos nós precisamos. Muitas vezes eu também me vejo em situações em que é mais fácil apontar o erro do que necessariamente tentar buscar uma solução. Por isso a gente tem a oportunidade, toda vez que o relógio zera e o dia recomeça, quando nós ganhamos 24 horas novas naquele dia, de tentarmos melhorar a gestão dos nossos relacionamentos, das nossas emoções, do peso que nós colocamos para as coisas que nós temos na nossa vida. Mas o ato de julgar, ele é um ato muitas vezes doloroso, é um ato muitas vezes até injusto dependendo da circunstância, porque a gente se coloca numa posição, às vezes, de juiz, em que a gente vai dar uma sentença de inocente ou culpado. E às vezes não precisa de juiz, não precisa de sentença, não tem nem inocente nem culpado, tem circunstâncias. E essas circunstâncias são observadas por meio de infinitas variáveis e que depende de relação para relação.
Mas no ambiente corporativo, como muitas vezes as relações elas são muito intensas, porque você passa 6 vezes, 5 vezes na semana na tua empresa, seja presencialmente ou agora em distanciamento social, trabalhando por videoconferência, convive com pessoas muito diferentes de você, que têm posicionamentos políticos, religiosos, posicionamentos de vida que divergem do seu, mas que é preciso a gente ter uma certa maturidade para lidar com essas formas diferentes de pensar, para a gente não ser tão cruel na mão que muitas vezes nós colocamos quando julgamos alguém. E o ato de perdoar é um ato importante porque ele nos ressignifica. Quando nós perdoamos o outro, nós também estamos nos perdoando. Perdoando de não provocarmos sentimentos que sejam ruins na gestão das nossas emoções, perdoando os nossos pensamentos, os nossos atos e tentando levar uma vida mais leve, porque todos nós, em algum momento, partiremos. Não sabemos quando, esperamos que leve muito, muito tempo, mas que a gente sempre tenha um espírito leve, tranquilo e que possamos lidar com as diferenças no ambiente corporativo. Volto a dizer, eu não estou dizendo que isso seja fácil e eu me coloco aqui na condição de alguém que sempre está tentando melhorar, mas como uma oportunidade para a gente ressignificar a forma como nós lidamos com o peso que colocamos muitas vezes no resultado da ação em detrimento de um terceiro. Bom, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Essa frase foi dita pela Madre Teresa de Calcutá. Por isso que eu digo, toda vez que acontecer um problema, uma relação difícil no ambiente corporativo, algo que te incomodou, ao invés de já dar a sentença de ele está errado e você está certo, tenta conversar, busca um diálogo e por mais que no final da conversa você mantenha o seu posicionamento, saia com aquele sentimento de uma conversa, um diálogo leve, uma conversa significativa, com uma escuta ativa e, sobretudo, o pressuposto da empatia com o outro, porque muitas vezes o outro coloca aquela condição, aquela situação sob a perspectiva dele ou sob a perspectiva dela. Nesse sentido, antes de fazer qualquer julgamento, não importa qual seja, pense como as suas palavras podem machucar aquela pessoa, como a forma como você vai colocar, dizer, os gestos que você vai usar podem ofender. Eu, muitas vezes, já me arrependi de situações como essa e sempre procuro revisitar a forma como assim o faço para tentar cometer o menor ou a menor quantidade de injustiças possíveis. Pensando nisso, eu vou te dar 3 dicas para te ajudar a julgar menos no ambiente corporativo. Dica número 1, coloque-se no lugar do outro. É a empatia. Eu não vou aqui chover no molhado. Eu só vou te dizer o seguinte, colocar-se no lugar do outro sob a perspectiva do outro e não sob a sua perspectiva. Porque senão, cada um vai ficar sempre na sua perspectiva e nunca a gente vai ter um senso comum. Então, faça um exercício de se colocar genuinamente no lugar do outro. Segunda dica, treine palavras positivas. Lembre-se, tudo aquilo que sai da sua boca, tudo aquilo que nós proferimos tem um peso muito grande. Palavras pesadas, duras, podem gerar às vezes sentimentos que vão levar anos para serem trabalhados na gestão da emoção do outro. Portanto, treine palavras positivas. Busque fazer um exercício de substituição. Ao invés de, por exemplo, usar a palavra culpado para dizer que aquela pessoa errou, busque utilizar uma palavra como o que poderíamos ter feito de diferente numa situação como essa, ou o que você poderia ter feito de diferente numa situação como essa. Às vezes, trocar a palavra dentro de um contexto permite com que a gente tenha mais cuidado e mais carinho com o outro. Dica número 3, releve mais. A gente precisa tentar ser um pouco mais paciente, compreensivo e amoroso com o outro. Eu sei que é difícil dizer isso quando a gente pensa no aspecto racional, né? Ah, ok, você tranquilo, você tranquila, serei compreensivo, serei compreensiva, mas na hora da situação é difícil gerenciar essa emoção. Mas faz um exercício, né? Se provoque no sentido positivo de tentar encontrar uma maneira melhor de lidar com essa emoção. Então, procure relevar mais a situação, porque lembre-se, naquele mesmo tribunal em que nós julgamos e condenamos o outro, aquele mesmo tribunal vai ser aquele que vai nos dar a sentença em algum momento também de culpados. Então,
Lembre-se, quando nós apontamos um dedo para alguém, tem 3 para nós e 1 para o cara lá de cima. Então, cuidado para que você não esteja, ao julgar o outro, apenas olhando para o espelho que reflete a gestão da sua própria imagem e da sua própria ou das suas próprias emoções. Bom, para a gente poder interagir aqui na plataforma e encerrar a nossa conversa de hoje, faz uma gentileza, coloca aqui nos comentários, não precisa dizer nem o nome do seu colega, nem o nome da empresa, mas uma situação, um ambiente corporativo em que você teve que julgar menos e perdoar mais. Assim, pelo menos, a gente aproveita esse momento para trocar experiências e aprendizados mútuos. Como você sabe, é sempre muito bom estar aqui com você. Não esquece de deixar o seu like no canal, de se inscrever, deixar o seu joinha e, claro, comentar aqui no nosso vídeo do Carreira em Alta, do quadro da Latef Consultoria. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.